sejam bem-vindos ao meu canal, no canal da Jade Paiva, e hoje trazendo o Igor. Fala, galera. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no meu canal. Mas hoje eu vou falar aí um pouco aí sobre a ansiedade e a síndrome do pânico. É o que eu passo, é o que nós passamos, né, Igor, junto. É que quem convive acaba, né, participando de tudo, todo o processo, tanto da dor como da alegria, né? Uhum. Pra tu que nunca tinha lidado, né, com uma pessoa como eu, como coisa fosse diferente, mas com uma pessoa como eu que tem ansiedade e a síndrome do pânico, como foi pra tu lidar com os meus sintomas, né? Porque eu não conseguia sair de casa, eu passava mal no trabalho, eu passava mal dentro de casa, nos lugares. Como é que foi pra tu aí lidar nessa situação? Primeiro que é difícil entender, né? A gente não sabe como que a pessoa se sente, por que que ela reage daquela forma, por que que tá passando por isso. E aí você fica meio que de mãos atadas, entendeu? Assim, Uhum. como que eu vou ajudar, né? É, Tem que, porque tu me ajudou muito, me dando força para mim fazer o tratamento, né? Que foi começa por aí. ajuda de psicóloga, para quem não sabe, eu tenho a síndrome do pânico com ansiedade, mas eu faço acompanhamento com a psicóloga e com o psiquiatra e faço uso de medicamentos. A ansiedade, ela atrapalha, querendo ou não, ela atrapalha a sua vida social, a síndrome do pânico também, porque eu não conseguia, às vezes, sair de casa. O Igor que ia me buscar no trabalho, o Igor que ia me levar para o trabalho, e o apoio do Igor dentro de casa, ele como um esposo, Ah, ele como um esposo maravilhoso que ele foi importante para mim, porque o Igor, ele buscava me ajudar de toda forma, me levar para sair, me buscar me entender. O Igor participou de terapia comigo, a psicóloga quando chamava ele para participar aí de uma terapia, ele ia junto comigo, ele buscava me entender, porque muitas vezes, gente, eu me trancava dentro do banheiro e ia chorar escondida para o Igor não ver. Mas aí depois eu falei, olha, eu tô precisando de ajuda, mas eu passei por muita situação até eu entender e aí eu entender que eu tinha ansiedade. porque tem essa importância de você acompanhar com a psicóloga Uhum. que faz o tratamento. E a psiquiatra também, eu acabei até indo uma É, vez, né, com a... foi. A Igor também teve que ir na psiquiatra comigo. E antes de eu ter o meu resultado, gente, de síndrome do pânico com ansiedade, eu passei por neuro, eu passei por mais de uma psiquiatra. Eu comecei logo a fazer o tratamento com psicóloga. O Igor, a gente começou a fazer o tratamento, né? Eu comecei a fazer meu tratamento, na verdade, foi em 2019. Eu comecei a ter síndrome do pânico no finalzinho de 2018. E em 2019 eu comecei o meu tratamento, com a ajuda, graças a Deus, do Igor, que ele me forçou bastante ali para eu ir buscar ajuda, e também a minha pastora da igreja que indicou a minha Indicou a psicóloga psicóloga. para me fazer o acompanhamento. E eu tô com essa psicóloga já há bastante tempo, que a minha psicóloga Ellie Portela é uma das melhores aqui. Tem que puxar o saco dela. É, Mas ela é uma ótima psicóloga, a Ellie Portela. E ela me acolheu e ela soube ali me tratar muito bem. Mas os sintomas da ansiedade, gente, os meus sintomas, eu tinha dor no peito, eu tinha falta de ar, eu tinha tremores no corpo, contração no... eu tinha contração de nervo, né, nas mãos. Às vezes eu perdi a orientação ali da memória do que estava acontecendo na minha volta. Falta de memória também. Falta de memória, falta do meu HD. Então foi muito difícil. E também atrapalhou nos meus estudos, porque eu comecei a fazer o curso de enfermagem em 2018, acho que foi 2018. Foi. Aí eu tava começando a ter ali a síndrome do pânico e atrapalhou. Por quê? Porque eu tinha crise de pânico dentro da sala de aula. Eu não aguentava muito ali ficar muito tempo dentro de um lugar fechado. E isso acaba me atrapalhando. Por mais que eu estudasse, que eu tirasse 2 horas para estudar,
Quando eu chegava lá, eu esquecia de tudo, eu tinha uma crise de pânico e era horrível. Teve uma que eu tive numa prova e eu falei com a professora e depois a professora me deu outra oportunidade. Mas também, no meu caso, eu tive muita ajuda do Igor como marido dentro de casa, porque eu cheguei no ponto que também, né, Igor, que eu não tomava banho, né, gente? Eu não me cuidava. Chegava em casa, simplesmente parava a vida. Parava a vida. Eu chegava em casa, eu me deitava, eu não queria saber mais de mais nada. Eu me deitava, ia dormir, pronto, e acabou. Era dessa forma. E o Igor me ajudava bastante. O Igor me botava muito pra cima. Eu acho que você ter uma pessoa do seu lado ali, te colocando ali pra cima, pra você conseguir vencer ali a sua ansiedade, sua síndrome do pânico, até a sua outra doença psicótica aí, né? Psiquiatra aí. É importante você ter a ajuda da família e também aí dos seus colegas de trabalho, porque querendo ou não, eu tive ajuda da minha colega de trabalho, de várias colegas de trabalho, mas duas especialmente, elas me ajudaram bastante. Até quando eu tive um surto psicótico devido ao estresse muito alto que eu tive em dezembro, as minhas duas colegas vieram assim acolher o meu marido, também eu tive ajuda de colegas de trabalho, ele teve ajuda de colegas de trabalho para poder dar o suporte ali, porque o Igor ficou sem saber o que fazer comigo, eu fiquei internada, eu precisei ficar internada numa casa de repouso para me poder estar hoje aqui do jeito que eu estou, né? Mas você principalmente tem que buscar ajuda. Você tem que buscar ali o tratamento, porque querendo ou não, gente, a gente precisa ter ali um acompanhamento de uma psicóloga, de um psiquiatra, você buscar ajuda. Se você não, se você tem vergonha, porque no meu caso, no começo eu tive vergonha, né, Igor? Eu não queria, eu tinha vergonha de ir para psicóloga, mas depois eu consegui, com a ajuda do Igor, a ir para psicóloga e foi muito bom. E ler livros. Eu gosto muito de Augusto Cury. Eu comprei o Ansiedade 1 e o Ansiedade 2, não foi? Eu adoro ler os livros de Augusto Cury. Ele ajuda bastante ali a gente, porque ele fala sobre as janelas que a gente abre. E eu gostei muito dos livros de Augusto Cury. Se você aí está passando por um momento desse, compra aí o livro de Augusto Cury. Recomendo, é muito bom mesmo. É muito bom. Eu não li não, né? Ela que leu. ele, na verdade, tu leu e não entendeu, né? Me deu um nó na cabeça. Disse que deu um nó na cabeça dele. Mas Psicologia não é fácil. Ele disse que psicologia não é fácil. Mas não é fácil mesmo não, gente. E principalmente pra gente que passa. Você lidar com os seus sentimentos, com o estresse, lidar com o que acontece aí na sua vida. Aí também, minha mão foi no seu nariz. É muito difícil, porque hoje em dia é a doença aí do século. É uma luta interior, né? É uma luta interior. Ele falou tudo agora. É uma luta interior que eu passo aí diariamente. Por quê? Eu mudo de humor. Tem dia que eu tô muito animada pra cima e tem dia que eu estou pra baixo. É uma montanha russa. Né? E percebe isso durante os dias, né, Igor? Tem dia que eu chego muito animada, que eu quero gravar vídeo pra vocês. Tem dia que eu quero desistir do canal. Tem dia que eu não tô afim. Eu fiz o curso de enfermagem, tem dia que eu acho que eu não vou conseguir trabalhar na minha área. Tem dia que eu acho que eu não sou capaz de nada. E tem dia que eu acho que eu sou capaz de tudo. Porque na verdade, gente, no fundo, eu me sinto capaz de fazer tudo. Essa que é a verdade. A ansiedade, ela te causa isso. Ao mesmo tempo que você se sente incapaz, você se sente também capaz de ser alguém. Olha o carro do som passando na rua. Tinha que aparecer o carro do som. Só? Minha gente, voltando no assunto. Mas fala aí pra tu, Igor, assim, se tu tem uma dica pra dar pra alguém que esteja, um casal que esteja passando por isso, ou um amigo, um colega de trabalho, como tu acha que você consegue ajudar uma pessoa que tem ansiedade ou está passando por uma depressão no trabalho ou até assim na sua família? Primeiro, você tem que ouvir a pessoa. Não é questão é frescura.
levanta a cabeça e segue em frente, porque não é assim. A gente tá ali naquela luta interior, né? Uhum. Mas assim, é muito difícil, porque às vezes a pessoa se isola, às vezes a pessoa não quer se abrir com você, porque Botar o volume aqui. eu acho que você não vai entender. É, Mas você tem que compreender porque aquela luta interior é muito difícil para a pessoa. é difícil pra gente e é difícil pro parceiro, é difícil pros colegas de trabalho, é difícil assim pra você lutar, né? Porque querendo ou não, foi muito difícil pra mim, mas eu tive muita ajuda no meu trabalho, eu tive muito ajuda no meu trabalho e ajudo também com as minhas colegas, do meu marido pra chegar onde eu tô, né? Pra ser a pessoa hoje que eu sou. Você tem, assim, tem mais que ouvir, entendeu? E fala menos. Aconselha. Buscar ajuda, né? Isso. A buscar ajuda, porque principalmente é a ajuda. O ponto principal é você se desabafar com a pessoa. Eu acho que é você falar aquilo que realmente você está sentindo. E você buscar ajuda, você querer buscar ajuda psicologicamente. Eu não depender da sua religião, mas que você busque ajuda, que você não se perca pelo caminho, que você não deixe o seu brilho na prateleira, porque a doença ela acaba te sugando como fosse um buraco negro. E você vai se perdendo ao longo do tempo. Porque ao longo do tempo eu percebi que eu fui me perdendo. Eu fui deixando de ser mais eu. Eu fiquei mais retraída. Eu não era aquela garota animada que chegava toda animada no trabalho, que fazia maior zoeira, maior bagunça. Eu fui ficando mais retraída. Mas ao longo do tempo eu fui percebendo isso, que eu estava me perdendo. Eu estava deixando meu brilho lá na prateleira e eu estava me escurecendo. Eu estava me perdendo dentro de mim. E é muito bom você buscar ajuda por isso, porque a doença, a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, ela te suga bastante e você, querendo ou não, você precisa de ajuda, você não pode se deixar abater. É muito difícil falar isso pra você porque eu já fiquei abatida também. Eu já cheguei tempo de me trancar no banheiro e chorar e era ali o meu alívio. Mas eu pedia socorro pra Deus porque era Deus que tinha que me socorrer e também ajuda, gente, ajuda da pessoal. É o nosso único refúgio, né? É o nosso único refúgio. E no vídeo de hoje era isso que eu queria falar pra você. Busque ajuda. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.